Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos continuar aqui com as nossas funções integradas e vamos ver uma bem utilizada também, que é a função reduce. Reduce, né, como o próprio nome aí sugere, ela vai então fazer um processo de redução, ok? Ou seja, dada uma determinada função ou funcionalidade, nós vamos aplicar sobre um interável e a gente vai então ter um valor resultante desta aplicação. Então, como que basicamente ela funciona, né? Então, eu tenho uma aplicação de uma função e essa função geralmente recebe um ou mais parâmetros, né? Tem que receber pelo menos 2 parâmetros aí. E quais seriam esses 2 parâmetros? No caso de uma lista aqui, ou seja, de um interável, ele vai pegar o primeiro e o segundo valor, vai aplicar a função e vai obter um valor, ok? Aí, ou seja, ó, pegou o primeiro, 1, pegou o segundo, aplica, ou seja, utilizando, né, aquele conceito de lazy evaluation, né? Eu tenho um valor, só quando chegar o segundo é que eu efetivamente vou proceder. Procedi, fiz lá 1 mais 2, deu 3. Aí eu pego esse 3, entra em x, e o próximo aqui, que é y, entra aqui em y. E aí eu faço a soma. Então, aqui, então, o total. E assim sucessivamente, até você percorrer toda a lista e chegar a um valor, um resultado final. Ou seja, dada essa função, existe, então, uma redução aqui, ou seja, um cálculo de um valor por meio desta função passada aqui como parâmetro também para reduce, ok? Então a função reduce, ela recebe então uma função e basicamente uma sequência. Além da sequência, nós também podemos passar um valor inicial. Esse valor inicial, então, ele vai utilizar no cálculo, né, que nós passamos ali na função para efetivamente utilizá-lo como um valor inicial de cálculo, tá ok? Mas é opcional. Diferentemente das outras funções que nós vimos, a função reduce, a partir da versão 3.0 do Python, ela foi retirada do built-in e foi colocada dentro de um pacote chamado functools, ok? Então, para utilizá-la a partir da versão 3, nós temos que fazer a importação lá do pacote, né, functools. E aí é simples, né? Basta colocar uma from functools import reduce. E aí utilizamos o reduce como efetivamente as demais funções. Então vamos ver aqui um exemplo. Olha só, eu tenho aqui uma função que vai receber 2 parâmetros, x e y, e vai fazer a somatória. E nós passamos aqui uma lista de 1 a 10. Então o que ele vai fazer? Vai pegar aqui e vai somar todos esses valores. Primeiro vai entrar o 0 e 1, desse resultado vai entrar em x e o 2 em y, e assim sucessivamente até chegar em 10. E no fim, o resultado será 55. E aí nós podemos também passar, olha só, um valor inicial. Então, no caso, olha, seria o mesmo valor se nós não tivéssemos passado um valor inicial de 100. Então, 100 mais 55, 155. Vamos ver lá no PyCharm como isso acontece? Então, aqui, vamos fechar, né? Vamos abrir aqui um novo arquivo. Estamos na aula 114, né? 114, vamos colocar aqui A. Então, aqui, olha só, from functools import reduce. Está aqui, ó. Importamos a função reduce. Muito bem, agora é só utilizarmos. Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos utilizar uma lista, mesma coisa na lista. Vamos colocar valores aqui de 1 a 10. E o 10. Muito bem. E aqui vamos utilizar então o reduce. Vamos guardar então esse valor em algum local, né? Por exemplo, o resultado aqui, ó, R de resultado. Recebe então a função reduce e aqui então vamos passar a função. Vamos colocar uma função lambda que vai receber 2 valores, x e y, e vai fazer x mais y, ok? E vai receber a lista como parâmetro. Vamos imprimir aqui o resultado final, print R. Salvemos e executemos. E está aqui o valor de 55, como nós esperávamos. E a gente pode também passar aqui, ó, depois da lista, um valor inicial. Vamos passar aqui, ó, 1000. Né? Salvemos, executemos, ó, 1055. Ok, pessoal? Então é assim que a função reduce ela funciona. E ela pode, basicamente, fazer muitas coisas. Como, por exemplo, se lembra do cálculo fatorial, a gente pode utilizar a função reduce para calcular o fatorial. Né? Vamos fazer isso aqui lá no PyCharm. Vamos salvar aqui como Save as 114b. Ok? Então a gente tem que deixar sempre a importação, não podemos esquecer, né? E aqui então, ó, fatorial vai receber um lambda, por exemplo, a gente vai passar um valor n, e esse valor n vai ser aplicado na função onde? Reduce, né?
onde nós passamos aqui uma outra função lambda, que vai receber dois valores x e y, e vai proceder o quê? A multiplicação, ok? Muito bem, qual vai ser o range, né? Ou seja, qual vai ser os interáveis aqui? Na verdade vai ser um range que vai variar de 1 até n mais 1, né? Então, vai variar de n mais 1, range, muito bem. E com isso nós temos então o cálculo. Obviamente não vai funcionar, por exemplo, para um fatorial de zero, né? Não está previsto aqui. Mas para todos os outros valores, né, vai funcionar perfeitamente. Vamos salvar e vamos imprimir aqui o fatorial, né? Print. E aí a gente passa aqui, ó, o fatorial de, por exemplo, 5, né? A gente já sabe o valor, que é 120, não é isso? E vamos executar. Run. Tá aqui, ó, 120, que é o fatorial, conforme nós havíamos já feito lá na aula que vimos recursão, ok? E também, né, como os demais, a gente também pode, por exemplo, né, utilizar aqui uma combinação de filter, map, né, e reduce para fazer alguns cálculos. Por exemplo, aqui, ó, como que nós poderíamos somar todas as idades das pessoas que são menores de idade. Então fica aí um desafio, né, para o vídeo. Tenta fazer isso aqui, ó. É uma dica. Utiliza, né, as funções de forma integrada, ou seja, utiliza o map, depois o filter, depois o reduce, né, para obter efetivamente o valor. Parou o vídeo? Já fez? Então vamos para a resposta, né? Então aqui, em primeiro lugar, né, nós temos que fazer o quê? A gente tem que mapear, né, ou seja, separar as pessoas, né, que têm apenas as idades, né, das pessoas. Então aqui a gente está separando, ó, utilizando o map para separar as idades. Só vou reduzir aqui para as idades. Aí, com base nessas idades aqui, eu faço o quê? Uma filtragem. Só vou selecionar quem? As idades menores que 18. Então a gente está aplicando, ó, map, depois o filter, e agora o reduce, né, com base nessas idades aqui que a gente filtrou, ou seja, soma idades, a gente vai fazer um reduce, né, de quem? A gente vai pegar idades e idade, né, e vamos fazer o quê? Basicamente a somatória das idades aqui, né? E aqui a gente vai passar com parâmetros menores e vamos inicializar com 0, né? E por fim a gente imprime. Vamos fazer isso aí lá no PyCharm. Vamos salvar como aqui. Essa daqui é a C. E aqui nós estamos utilizando, né, aquela mesma tabela. Vamos aproveitar, né? Acho que estava na 112. Vou copiar aqui. Então tá aqui a nossa lista de pessoas. A gente pode chamar aqui pessoas, né? Só para variar. E aqui então nome e idade. Vamos acrescentar mais um elemento apenas aqui, só para completar 5. E vamos também reduzir aqui algumas idades, né? Então, por exemplo, aqui é o Rony. O Rony tem 14 anos. E vamos falar aqui também que a Adriana tem 16 anos. Assim a gente vai ter alguém para quem somar aqui, né? Muito bem, então vamos aplicar aqui, ó. Primeira coisa, vamos só diferenciar aqui as idades, vamos trazer as idades para cá. Então como que a gente faz? Vou fazer um map de lambda. A gente vai receber uma pessoa e para pessoa, né, que tenha quem? Idades. Então a gente vai apenas trazer as idades das pessoas. Tá aqui, pessoas. Então não me importa o nome, não me importa nada mais. Então só a idade das pessoas. Então trouxe para cá. Se eu fizer aqui, ó, print idades, vamos transformar em lista, né, isso aqui, ó. List idades. O que acontece aqui? O que nós temos aqui, ó? Vamos salvar e vamos executar. Então ele vai me trazer só as idades das pessoas, ok? Muito bem. Agora, né, com base nessas idades, a gente vai aplicar um filtro. Então, só menores aqui, ó. Então, só menores. Só menores vai receber, então, um filter de quem? Vamos pegar aqui, vou passar aqui como parâmetro, então, uma função lambda, que vai receber a idade e vai calcular se a idade for menor que 18, tá? E ela vai observar quem? Idades, ok? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos imprimir aqui, ó, só menores, salvar e executar. E aqui, então, só me trouxe quem? 16 e 14. Então, por enquanto, está funcionando, né? E agora a gente vai reduzir, né? Então, soma menores vai receber, então, reduce de quem? De lambda. Então, a gente vai receber idades e idade. E, basicamente, vamos fazer idades mais
idade. Basicamente, poderia ser A e B, né? Ou seja, aqui indiferente, né? Estamos recebendo dois valores, né? Aonde que ele vai observar? Só menores. E ele vai inicializar com 0. Então, só para entender, né? Então, aqui, eu poderia colocar aqui A e B, tá? E aqui, a somatória de A mais B. Tá? Vai ser a mesma coisa. Eu coloquei idade e idades, mas é só para que se entenda, né, que eu estou pegando aqui dois valores distintos. E aqui, então, vamos agora fazer a impressão final, print. Vamos colocar formatado aqui, né, a soma da idade, ou das idades menores que 18 anos é. E aí a gente mostra aqui, ó, soma menores. Muito bem, vamos só salvar e executar. E está aqui, ó, a soma das idades menores que 18 anos é 30. Por quê? 16 mais 14, 30 anos. Ok, pessoal? Então é assim que nós podemos utilizar a função reduce. E aí nós vimos, inclusive, como que nós podemos utilizar em conjunto. E eu poderia, né, numa única frase, né, fazer tudo isso, né? Ou seja, eu coloco o reduce de uma função, de outra e assim por diante, tá? Então, aonde aqui eu estou retornando, né? Aqui entraria, por exemplo, toda essa função filter aqui. E aqui dentro de idades eu retornaria ou traria, né, essa função map. Obviamente, né, ficaria numa única linha, ficaria muita informação, a gente poderia até quebrar, etc. Mas é só para que a gente entenda que elas podem ser utilizadas em conjunto e aí sim tem um grande potencial, né? Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula para mais uma função integrada. Abraço, tchau!